Estamos aqui no segundo Fórum Nacional de Corretivos de Solo com o Leandro. Então, Leandro, se apresenta para a gente. Uma satisfação estar aqui. Meu nome é Leandro Zancanaro, engenheiro agrônomo, filho de produtor, né? Estudei tanto a graduação quanto a pós-graduação no Rio Grande do Sul e trabalho há 28 anos no Mato Grosso. Eu trabalhei 24 anos na Fundação Mato Grosso, a quem eu tenho uma gratidão imensa, né, com pesquisa e ao mesmo tempo validando os dados de pesquisa a campo, e há 3 anos como uma empresa própria que interage com produtores. A gente tenta conciliar conhecimento técnico, científico e interagindo muito com o produtor. Uma satisfação estar aqui hoje, né, nesse evento, agradecer ao GAP e também à Abracal, para discutir toda a questão de uso e corretivos da acidez do solo, e nesse caso, mais especificamente também, quais são os desafios do manejo de corretivos no sistema plantio direto. O sistema plantio direto é um sistema que nós podemos dizer que ele foi muito a ver com o Brasil. O Brasil é uma referência na agricultura tropical e o sistema plantio direto ele trouxe benefícios que muitas vezes nós não conseguimos mensurar. O benefício dele é muito maior do que nós imaginamos. Então, para a gente começar, quais são esses benefícios? Os nossos solos, eles são originalmente, na grande parte, na sua maioria, pobres em nutrientes e ácidos. Então, nós precisamos fazer a correção do solo, calcário é o insumo para isso. Nós precisamos corrigir o solo do ponto de vista nutrientes para aqueles que é possível fazer a correção. Em cima disso, depois nós fazemos toda a correção do solo para implantar um sistema plantio direto. O plantio direto, o sistema plantio direto, ele se caracteriza por um sistema em que você não tem o revolvimento mais do solo, você tem cobertura permanente e você tem também uma necessidade de ter uma diversidade de culturas. Só repetindo, haveria um quarto pilar que seria o que? A correção prévia do solo. Quais seriam os benefícios do plantio direto? O sistema plantio direto, ele tem inúmeros benefícios. Inúmeros, é difícil falar todos. Mas, por exemplo, reduz a perda de solo, né? Então, a erosão, né, em si, quando um sistema direto, ele permite a redução da perda de solo, ele reduz, mas não tão intensa a perda de água, mas a perda de solo, ele é muito efetivo. Ao mesmo tempo que eu perco o solo, eu estou perdendo capacidade do solo produzir. E a primeira partícula que é levada pela erosão é a matéria orgânica, que é a fração mais leve, né? Automaticamente, o plantio direto me permite a maior aporte de carbono no sistema, pela menor degradação e também menor perda. Automaticamente eu consigo ter o quê? Ao longo do tempo construir um solo mais produtivo, né, mais estável, mais eficiente em termos do uso de nutrientes que já estão lá, permite um solo mais vivo, um solo com melhor condição física também. Então os benefícios são imensos. E quais são os desafios? É um sistema, né, então você tem que entender o todo e não a parte, não uma análise pontual. Então o maior desafio hoje para os produtores e também para nós, a parte técnica, é entender que é um sistema em que a análise tem que ser, não mais pode ser, nunca poderia ter sido, né, pontual. Tem que analisar mais de todo o sistema, uma prática conjugada com a outra, integrada com a outra. Qual o desafio também? É que o fator tempo, o sistema direto, quando bem feito, tudo aquilo que eu falo aqui é quando o projeto bem feito, ele tem uma fase de implantação, tem a fase de consolidação, tem a fase de entre, fica muito sólido. Então o plantio direto do primeiro ano é diferente do plantio direto do quinto ano, do 10º ano, do 20º ano. Então, ao longo do tempo, nós vamos ter diferentes sistemas com diferentes graus de maturidade. E ao mesmo tempo, os primeiros anos são um período de maior, em que as pessoas muitas vezes têm dúvida dos reais benefícios, mas então um período de implantação e tal, mas você tem que prosseguir, tem que ter perseverança. E acreditem, nessa minha vida profissional, né, depois da parte de correção química do solo tão importante, que é fundamental para construir o alicerce para o sistema direto, mas onde eu tenho esse alicerce, com o tempo do sistema plantio direto bem feito, ele é o principal fator para aumento da produtividade no sistema agrícola brasileiro, que envolve culturas anuais. É o principal, sem dúvida nenhuma. Como eu consigo aumentar a produtividade com os mesmos insumos, como consigo aumentar a eficiência de tudo que nós fizemos. E tem um detalhe, a eficiência do uso da água também é muito importante.
Plantio direto aumenta a eficiência da água. Outra questão, com plantio direto eu consigo ter o solo mais vivo, eu consigo ter mais vida no solo, automaticamente todos os processos que ali ocorrem com melhor eficiência e também a melhor saúde do solo. O sistema direto, de modo geral, favorece a melhor saúde do solo. E como o uso bem planejado de corretivos pode potencializar a absorção de nutrientes? Interessante, né? Por que que nós fizemos a calagem? A calagem é a prática de correção da acidez do solo e o calcário é o insumo principal para isso. Foi, é e será sempre, né. Qual o benefício da correção da acidez do solo? Um solo ácido, ele tem muito ácido, ele tem muitas vezes alumínio é um elemento químico que pode ser tóxico às plantas. Então, quando eu faço a calagem, né, a calagem permite que esse alumínio fique uma menor disponibilidade, né, que ele seja o que, entre aspas, neutralizado, né. Então, automaticamente a planta já cresce mais, a raiz cresce mais, tendo mais raiz, aproveita mais a água e nutrientes. Ou quando eu faço calagem, solo ácido, eu consigo ter melhor aproveitamento daquele fósforo que já está no solo e daquele que estou aplicando. Quando eu faço calagem do solo ácido, a gente consegue fornecer cálcio e magnésio, né, porque o calcário tem cálcio e magnésio na sua composição, nutrientes fundamentais. Quando eu faço calcário, desculpa, né, nós também permitimos o quê? Maior crescimento de raiz e também maior aproveitamento do nitrogênio que está no solo. Quando faço calagem, eu favoreço o conjunto, eu interfiro tudo na parte microbiológica, inclusive a mineralização da matéria orgânica, tendo calagem, eu tenho plantas mais fortes, que ciclam mais nutrientes, como nitrogênio mesmo, como potássio. Quando eu faço calagem, eu permito que esse potássio aqui nos solos pode ser perdido por lixiviação, seja absorvido com maior intensidade. Quando faz calagem, favorece o enxofre. Então, quando a gente faz a calagem, a gente mexe com tudo isso, né, e também estimula a atividade microbiana, por produzir mais plantas no sistema. Tendo mais planta, tem mais alimentos para os nossos micro-organismos no solo. Tem também a questão, tendo mais plantas, mais raízes, também favoreço a parte física do solo. Claro, quando eu faço calagem, eu desfavoreço alguns micronutrientes, tipo zinco, cobre e manganês principalmente, né? E o ferro também poderia ser incluído. Eu tenho que buscar o quê? Uma condição que me favoreça, me permita todos os benefícios, sem cometer excessos que eu causo uma deficiência elevada dos micronutrientes. Então, quando eu faço calagem, você mexe com tudo o que acontece no solo. E o calcário é o elemento para isso. E existe um momento, assim, um período, né, que ideal, mais favorável para aplicar esses corretivos no sistema? Primeiro de tudo, quando nós vamos aplicar calcário num sistema mais convencional que tem revolvimento, né, ou num solo que está ácido, é quando o solo tem acidez que limita o desenvolvimento das plantas, ou quando eu quero melhorar a eficiência dos nutrientes, né. Qual o período, né? Então, primeira condição, ter solo ácido. Num sistema direto, eu faço em superfície para manter a condição de acidez, ou como que o efeito em profundidade é lento, eu aplico em superfície, o efeito em profundidade é lento, eu preciso aplicar com antecedência para dar tempo para esse calcário descer, sem cometer excesso. Qual a melhor época, né? O calcário só reage na presença de umidade. O Pedro Henrique acabou de fazer uma apresentação sobre a importância da aplicação uniforme de calcário. Então, quando o solo é ácido, um bom corretivo, uma aplicação uniforme, né, e o calcário só reage na condição tendo umidade. Ele reage mais rápido quando introduzido ao solo, ele age menos rápido quando em superfície, mas tudo passa pela questão de umidade do solo. Então, qual a melhor época? Desde que eu não perca pelo vento e tudo mais, né, desde que ele começa a reagir efetivamente quando tem umidade do solo. Quais recomendações práticas você destacaria para os produtores que desejam superar esses desafios relacionados ao uso de corretivo no sistema direto? Na verdade, assim, eu falei um desafio que é a visão mais sistêmica do que pontual, né. Outro desafio é que o plantio direto, ele implica em não revolvimento mais do solo, na presença e cobertura permanente e rotações de culturas, ou diversidade de culturas, você aplica em superfície, né, o plantio direto por si só já vai criar uma estratificação da camada de cima, sempre vai ficar mais corrigida e a camada de baixo menos corrigida, até pela ciclagem de nutrientes. Quando se faz calcário, o efeito aplicado em superfície, porque não permite revolver no sistema direto, o conceito, você vai ter uma correção cada vez mais alta em superfície e menos, o efeito mais lento em profundidade. Então, aí como lidar com isso? Às vezes nós passamos situações em que nós temos o solo na camada superficial com valores numéricos de acidez com pH mais alto, saturação por base mais alta e
na camada 0 a 5, 5 a 0 a 10, na camada 10 a 20 mais ácida. E isso assusta muitas pessoas, né, mas isso com o tempo vai descendo, vai descendo menos. Então esse é um segundo desafio. Outro que desafio, né, que estava dizer para vocês, e é o seguinte qualquer, as reações de partículas de calcário mudam, conforme um solo mais ácido ou menos ácido. No solo mais ácido ele reage mais, no solo menos ácido ele reage menos. No solo argiloso reage mais intenso, no solo arenoso ele reage menos. Né, no solo que tem maior presença de umidade continuamente, a reação vai ser mais rápida. Então entender as reações de partículas de calcário. Então qual que é as dicas que você perguntou, né, é primeiro de tudo uma boa amostragem de solo. É uma boa amostragem de solo. Como que eu faço um diagnóstico? Através de uma boa amostragem. A amostragem implica como que eu vou fazer essa coleta no campo, né, como eu vou fazer? Vou dividir por zonas de manejo, ou fazer por esse método, por aquele método. Eu vou coletar em que profundidade, né, no sistema convencional é 0 a 20, no sistema direto estratifico ou não estratifico? Se eu estratifico, como que interpreto isso aqui, né? Outra questão, bom laboratório. Os laboratórios, né, são peças fundamentais, mas precisamos saber quais metodologias desse laboratório. Qual a outra prática? É interpretar todos esses resultados. De novo, cai naquela visão sistêmica, né? Eu tenho, por exemplo, num sistema plantio direto bem consolidado, né, eu tenho uma flexibilidade maior em termos de interpretação, né. Então, assim, quais são os cuidados, as dicas? Exercer os fundamentos agronômicos na sua plenitude. E aquilo que eu comento, podemos ter variações de interpretação entre eu, você, ou outro colega, mas os conceitos, eles nos aproximam, né, e permitem sim tomar decisão. O grande dilema hoje é que nós estamos nessa época de facilidade de comunicação, uma heterogeneidade muito grande de opiniões. Então o produtor ele está um tanto perdido. Não só o produtor, o próprio estudante, o próprio profissional da área técnica. Mas pessoal, qual é a dica? Se apega aos conceitos fundamentais. Outra questão, muitas vezes nós falamos que os conceitos estão defasados. Na minha opinião, não. O grande problema é que nós, na prática, acreditamos que tudo ocorre de forma perfeita. Não. Muitas vezes a aplicação não é de uma forma uniforme, a mistura do solo é importantíssima, porque se eu não consigo misturar bem, eu vou ter pontos dentro desse volume de solo corrigido pelo calcário e partes não corrigidas. E quando eu faço a tradagem, eu vou subestimar o valor encontrado, vai ser menor que o calculado. Mas tem uma razão de ser. Se eu aplico em superfície, né, ele é lento em profundidade. E se eu coleta 0 a 20, é natural que aquele valor que eu calculei não vou encontrar. Mas isso não é o problema do conceito, é o problema de como eu interpreto e aplico esses conceitos. Como que o produtor pode avaliar isso? Como que ele pode saber, né, que se está dando certo ou não? Essa pergunta é muito interessante. Como o produtor pode avaliar? Como que ele pode avaliar? Na minha opinião, tendo um bom suporte agronômico. E o melhor suporte agronômico, pessoal, é daquele que realmente conhece a propriedade. É daquele que roda junto com o produtor. Porque eu digo, minha opinião, né, em que num sistema sempre foi assim na agronomia, mas principalmente no sistema plantio direto, que tem esses desafios que eu acabei de falar, as respostas estão no campo. Como que ele avalia isso? Primeiro tudo pela sua produtividade. Segundo, também pelo seu custo em relação à produtividade. Terceiro, também pela sua estabilidade produtiva numa condições climáticas adversas, né. E através de boas análises de solo, boa amostragem, né, e tomando a decisão por completo, de uma maneira mais sistêmica. Ou seja, nada de novo, agronomia posta em prática.